Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React. Peço a vocês que nos ajudem deixando seu like, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações, que assim você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do time mais amado do Brasil, o Flamengo. Galera, estamos trazendo aqui mais uma notícia, aqui mais um corte do canal da ESPN Brasil. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da ESPN. Eles debateram a partida desse domingão clássico pesado entre Palmeiras e Flamengo. Como que fala bem-vindo de volta em italiano? Bentornato. Bentornato, porque tem o Lukaku voltando à Inter de Milão, né? E tem uma chamada nossa no intervalo que pergunta isso, né? Lukaku e Lautaro. Vamos lá, neste final de semana, então, o duelo com cara de decisão no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras recebe o Flamengo. Que jogo é esse? Mais um confronto para agitar a rivalidade que só aumenta. A reportagem é do Vinícius Nicoletti. O duelo não decide o campeonato, sequer muda a posição dos times na tabela. O máximo é aumentar a vantagem do Palmeiras na ponta. Mas o que está em jogo é uma rivalidade acirrada nos últimos anos. Começou em 2018. O Flamengo liderou o início do Brasileirão, mas deixou escapar a conquista para o Palmeiras. Na última rodada, após confirmar o título no Rio contra o Vasco, os jogadores palmeirenses brincaram com o cheirinho rubro-negro após passar em frente uma loja do Flamengo no aeroporto. A rivalidade também inclui duas finais durante o ano passado. O Flamengo foi campeão da Supercopa do Brasil em cima do Palmeiras, nos pênaltis. O time alviverde deu troco na Libertadores, conquistando o Bi da América diante da equipe rubro-negra. O capítulo mais recente da rivalidade entre palmeirenses e flamenguistas envolve um atacante. O Palmeiras fez proposta milionária para tirar Pedro do Flamengo, mas a diretoria rubro-negra recusou negociar o centroavante com o rival. Decisão que se mostra cada vez mais acertada. Além da boa fase, Pedro tem um histórico contra o time alviverde que aumenta a preocupação dos palmeirenses. Pedro enfrentou o Palmeiras 4 vezes pelo Flamengo, marcou 3 gols em 3 jogos diferentes. Nos últimos anos, as duas equipes ainda polarizam a discussão de qual o melhor time do país, quem tem o melhor futebol, o melhor estilo. Domingo, o campeonato está longe de ser definido, mas será mais um capítulo desta rivalidade acalorada. Um duelo que, em qualquer circunstância, ganhou clima decisivo. Rapaz, subiram o nível. Veja só, os últimos jogos de Palmeiras e Flamengo neste Brasileirão, eu vinha destacando, né, como venceram os 6 últimos jogos. A gente pegou um recorte aí de 7. O Palmeiras teve um empate nesse período e o Flamengo uma derrota, aquela contra o Corinthians. Gol contra do Rodinei. Então 90% de aproveitamento do lado alviverde, 85%, quase 86% do lado rubro-negro. 10 gols marcados contra 19 do Flamengo. O Flamengo desembestou a fazer gol, como fala na minha terra. Os dois têm os ataques mais positivos, têm o mesmo número de gols. E nesses últimos 7 jogos, o Palmeiras sofreu menos gols. 2 contra 3. Uma rivalidade interessante para o futebol brasileiro? Claro, sempre. E é algo que ocorre com frequência. Mudam as cores. Houve momentos em que era Corinthians e Atlético, por exemplo. Houve lá atrás um momento também que era Palmeiras e Grêmio, duelos dos anos 90 assim, importantes, em Copa do Brasil, Libertadores. Então vai sempre... Houve já também Flamengo e Atlético. Então é gostoso a gente ver que há essa mudança, né? Por equipes que em determinados momentos polarizam, chamam a atenção dos torcedores pela força que tem, pelas conquistas que acabam obtendo. E no caso, muito pela organização dos dois clubes. Sim. Não é que
pintou um grande futebol à toa, né, Antero? Não. Houve um tempo, até por causa de grana de televisão, em que se falava em espanholização do futebol brasileiro. Serão apenas 2 clubes a nadar de braçada, Flamengo e Corinthians. Por motivos óbvios. Tem mais torcida, tem verbas maiores, tem mais público, etc. e tal. Não foi o que aconteceu. O Palmeiras mostrou para outros, né, como é que se faz. Quando começou a sua fase de recuperação, de ressurgimento com o Paulo Nobre, né, que estruturou o clube para ser o que é hoje. Aí depois o Gagliotti deu seguimento, agora tem a Leila, enfim. É um clube que soube se cercar para chegar nesse momento. O mesmo aconteceu com o Flamengo, que durante muito tempo eram aquelas administrações caóticas, estranhas, polêmicas. Aí com o Bandeira de Melo, com o grupo dele, foram anos até de títulos mais magros, né? Foram anos magros de conquistas, mas ele foi recuperando, saneando o Flamengo para chegar também nesse momento, para ser protagonista, não por um ano ou por 2, mas por várias temporadas. Então nós vemos o Palmeiras já em 2015, por aí, com Copa do Brasil, ano seguinte brasileiro, depois em 17 foi vice no brasileiro, 18 campeão brasileiro, aí Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, então é uma sequência. As categorias de base do Palmeiras também ganhando títulos de rodo, revelando jogadores, e o Flamengo idem. O Flamengo é a mesma coisa, Campeonato Carioca, é Campeonato Nacional, é Libertadores, vai chegando em etapas decisivas de todas as competições, isso eu sempre também friso, não é só ganhar o título, é chegar. E foi embora a caneta, em quartas de final, semifinal, até a final. Então, esses 2 chamam a atenção nos últimos anos porque se organizaram para isso. E vai ser um jogo muito bacana. Assim, vamos lá, 3 cenários. Vamos guardar o jogo para agora? Daqui a pouco? Tem mais uma reportagem que a gente vai ver agora. Você está falando do jogo, né? Então... É o nosso assunto agora. Só queria... Mateuzinho, João Gomes, vários que estão aí agora também brilhando nesse time. Então, como eu falei, eles se organizaram para chegar nisso. Agora o resto é conversa fiada. Um fala assim, porque, obrigado, é o time de uma emissora poderosa e com grana estatal. Dor de cotovelo. O outro é porque tem mecenas e não sei... Dor de cotovelo. Souberam organizar-se. Por isso, hoje são invejados e chegam a etapas importantes de quase todas as competições de que participam. Depois a gente fala do jogo. Como chegam Palmeiras e Flamengo para este grande jogo de domingo? As informações com Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. É neste fim de semana, domingo, 16 horas, Allianz Parque, Palmeiras e Flamengo, jogo bem esperado pelo Campeonato Brasileiro, líder contra segundo colocado, separados por 9 pontos de distância, Flamengo com 39, Palmeiras com 48 pontos. Abel Ferreira não tem nenhum grande problema para escalar o Palmeiras para essa partida, teve uma semana de descanso até esse jogo, depois da partida contra o Corinthians, vitória no último fim de semana, na qual poupou Gustavo Scarpa, mas está agora liberado o Scarpa para essa partida contra o Flamengo. Já o Dorival Júnior teve um jogo desgastante durante a semana contra o Atlético Paranaense em Curitiba, avançou à semifinal da Copa do Brasil depois da vitória de 1-0, um golaço do Pedro, mas tem dúvida, qual time coloca em campo contra o Palmeiras no fim de semana? Vai de força máxima ou coloca parte daquele time alternativo que tem 6 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro? Ainda está decidindo, pode de repente poupar algum jogador, como o veterano Felipe Luiz, não tem feito partidas em sequência desde que o Dorival chegou ao clube. Também tem o Vidal, por exemplo, levou um tostão na coxa na Arena da Baixada, saiu mancando do estádio, mas treinou normalmente na manhã desta sexta-feira chuvosa no Ninho do Urubu. Ele vai ter de volta também o Dorival, Davi Luiz e Thiago Maia, estavam suspensos na Copa do Brasil, mas na frente ele pode contar sem nenhum tipo de problema também com Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Palmeiras e Flamengo, 16 horas, Allianz Parque, no domingo. Valeu, Pedro. Do lado do Palmeiras, a gente não imagina surpresa. Do lado do Flamengo, podemos ter aí um plano diferente do Dorival Júnior, talvez pensando na semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo, 9h30 da noite. Aliás, Fluminense e Corinthians mais cedo no Maracanã, né? 7h30 da noite. Você acha que podemos ter ali alguma... Porque tem muito jogador bom no banco que o Dorival pode usar, né?
Pode, mas vamos lá. Eu tento ficar no lugar do Dorival. Imagina, quem sou eu, mas... Ele tem, primeiro, um grupo embalado, animado. E a gente sabe como é esse negócio. O jogador, quando está animado, fica até fácil jogar. Aí ele sabe que é um jogo crucial para o Flamengo, em caso de derrota. Não é que se perder vai cair fora de vez, mas complica bastante. Tem também um desafio importante no meio de semana. É bem provável que ele chegue e fale assim, moçada, precisamos aí de um gás extra, né, nesses 2 jogos. Aí depois, o que depende, ele pode dar um descanso para quem estiver mais cansado, né? Eu acho que ele vai com o que ele tem de melhor. E contra o São Paulo também? Ah, claro. Vai também. Agora, você falou que ele tem de melhor. Ele tem de melhor também no banco. Sem menosprezar ninguém, pelo amor de Deus. Mas até com o São Paulo, se ele quiser, ele pode colocar alguns desses jogadores que vêm do banco. Porque ele tem uma segunda chance na volta. Sim. Né? E já mostrou aqui com o time reserva segurando o São Paulo, né? E já fez isso com outros grandes adversários. Já contra o Palmeiras, são 9 pontos. Se perder, são 12. 12 significa o seguinte, que nas rodadas que faltarão, serão mais... 13. Serão mais 15, né? Não, nós estamos na rodada... 15. Rodada 23, vamos a 38. Mas tá, então suponha assim, 15 rodadas. Perdeu. Então, 12 pontos em relação ao Palmeiras. Então ele vai ter que torcer para o Palmeiras, perder esses 12 pontos e ele ter esses 12 pontos que seriam 4 vitórias a mais na parte que resta de Campeonato Brasileiro, além de um outro pontinho para superar o Palmeiras. É uma tarefa possível, mas muito mais complicada, né? Embora o Palmeiras tenha desafios depois do Flamengo, teoricamente até mais difíceis do que os que o Flamengo terá. O Palmeiras terá muitos adversários fortes ainda fora de casa, e o Flamengo não. Tá, então 12 pontos complica, então puxa vida, eu não posso deixar essa diferença aumentar nesta fase do campeonato. Se empatar, fica com 9. Ainda difícil, mas porém tem isso, o Palmeiras terá outros desafios. Se ganhar, aí pega fogo de vez, fala, não, estou mais do que nunca na briga. Entra o ânimo que ficará do lado do Flamengo e a apreensão do lado do Palmeiras. Parece até que o Palmeiras perdeu o título, o torcedor alviverde pode falar, temos 6 pontos, claro, o Palmeiras pode administrar na hora importante. Então é um jogo, eu diria, em que de 2 das 3 possibilidades de resultado favorecem o Palmeiras, vitória e empate. E uma, o Flamengo, a vitória. Por isso o Dorival deve botar quem ele tem de melhor nesse clássico.